O Conselho Nacional de Jurisdição devia abrir um processo disciplinar contra o Dr. Manteigas. O que o Dr. Manteigas disse foi algo que não reflete a deliberação, o consenso e a apreciação de qualquer órgão do partido. E o Dr. Manteigas nunca esteve, pelo menos que eu saiba, numa única marcha, ele nunca participou numa marcha. As declarações do Dr. Manteigas entram na categoria de declarações francamente ilegais e irregulares. Portanto, o Dr. Manteigas usurpa competências do Conselho Nacional, do Conselho Nacional de Jurisdição e também do próprio Congresso. Olá família, seja bem-vindo ao Jornal Alerta. Venâncio Mondlane reagiu aos pronunciamentos do porta-voz do seu partido, José Manteigas, sobre a indicação do Yusuf Mohammed para a corrida presidencial pela Renam. Venâncio Mondlane diz que o porta-voz cometeu várias irregularidades e violou vários estatutos ao pronunciar-se acerca do assunto. E por isso, Manteigas devia ter um processo disciplinar. Primeiro vou falar justamente dos pronunciamentos do porta-voz do meu partido, do Partido Renam, relativamente à minha pessoa, sendo sincero e direto, que eu era o alvo principal de todas as declarações feitas por ele. Portanto, 90% de tudo quanto ele disse tinha a ver com a minha pessoa. Em relação aos pronunciamentos do Dr. Manteigas, primeiro eu queria questionar, porque ele é jurista, como é sabido, ou pelo menos é licenciado em Direito, não sei se é jurista. Como licenciado em Direito, ele sabe muito bem que atos desta natureza, eles só são válidos a partir de uma deliberação. Portanto, não é uma conversa de café, não é uma conversa circunstancial. Logo, todo tipo de deliberação vincula um determinado órgão. Então, a primeira coisa que ele devia ter feito, quando falou à imprensa, ele devia ter dado a referência da deliberação que tomou a decisão de declarar o presidente general Yusuf Mohammed como candidato único e exclusivo às eleições presidenciais. Portanto, qual é o órgão em que ele era porta-voz? Se ele é porta-voz, ele tem que ser porta-voz de um órgão, e um órgão colegial. Qual é esse órgão? E qual é que é, de fato, esse candidato? Ou então o próprio Manteigas é que é candidato. Portanto, esta é a primeira questão que nós temos que colocar. E outra tristeza nas afirmações do Dr. Manteigas é que todo jurista, quando quer falar de aspectos que têm a ver com normas internas, tem a ver com regulamentos internos, tem a ver com questões processuais, deve fazer referência à norma específica dos estatutos que sustenta a sua declaração. Portanto, as declarações que ele faz, qual é que é a fundamentação legal? Onde é que ele foi buscar a norma que valida, que legitima que ele faça aquele tipo de declarações? Isso é muito grave, porque você nunca pode fazer afirmações de assuntos cruciais, claviculares de uma instituição sem sustentar o fundamento legal. Então, o grandíssimo ausente nas declarações do Dr. Manteigas foi exatamente a falta de fundamentação legal de tudo quanto ele disse. Logo, podemos pressupor que o Dr. Manteigas disse foi algo que não reflete a deliberação, o consenso e a apreciação de qualquer órgão do partido. Seja uma reunião de quadros, seja do Conselho Nacional, seja da Comissão Política Nacional, seja muito menos do Congresso, que ainda não foi realizado. Sendo assim, as declarações do Dr. Manteigas entram na categoria de declarações francamente ilegais e irregulares. Em rigor, o Dr. Manteigas usurpou as competências do Conselho Constitucional. E quando ele começa a falar de aspectos particulares de um candidato ou de outro candidato, falando de aspectos disciplinares de potenciais candidatos, ele usurpa as competências de um outro órgão que é o Conselho Nacional de Jurisdição, que tem competência para tratar das matérias de disciplina interna. Portanto, o Dr. Manteigas usurpa competências do Conselho Nacional, do Conselho Nacional de Jurisdição e também do próprio Congresso. Sendo assim, quem realmente violou os estatutos, quem realmente violou as regras internas, normas internas, foi justamente o Dr. Manteigas. Então, eu penso que, em rigor, o Conselho Nacional de Jurisdição devia abrir um processo disciplinar contra o Dr. Manteigas. O que ele fez foi violação clara dos estatutos. Vejam só uma coisa, ele não afirma que o general, Sua Excelência General Yusuf Mohammed, é candidato à sua própria sucessão à presidência do partido. Ele salta esta etapa e avança, diz que é candidato às eleições presidenciais. Quer dizer, logo está a assumir que o Conselho Nacional e o Congresso já não têm absolutamente nenhum poder cognitivo em relação a esta matéria. Por isso que ele indica
que a decisão do partido é que o candidato, neste momento, que reúne os termos de referência que nós sabemos quais, porque ainda não foram dados a conhecer, é o Sulfumado. Portanto, é uma gravíssima violação, não só dos estatutos, mas é uma gravíssima violação da própria ética da Renamo. É uma grave violação do brio profissional. Portanto, digamos assim, para alguém ligado ao direito, só podemos dizer que provavelmente ele não tenha feito o curso de direito, mas tenha feito um recurso de direito, porque quem tenha feito um curso, penso que no primeiro ano saberia que tudo quanto foi dito foi mais emocional do que propriamente jurídico. Não tem valor jurídico absolutamente nenhum. Em relação à primeira questão. A relação ainda, deixa-me só terminar essa, depois eu venho para a sua questão. Outra questão que eu também queria levantar aqui é que o Dr. Manteigas coloca em causa os jovens que de uma forma livre pronunciaram-se, por acaso não sabia, diz que esses jovens, insultou os jovens, portanto falou muito mal desses jovens, como se esses jovens não tivessem a história do partido, não tivessem a alma do partido, que não estivessem a trabalhar para os objetivos nobres do partido, que é totalmente errado. É um insulto à juventude que apoiou a Renamo incondicionalmente. E o Dr. Manteigas nunca esteve, pelo menos que eu saiba, numa única marcha. Ele nunca participou numa marcha. Só na cidade de Maputo foram presos 33 jovens, estiveram detidos 33 jovens. Houve 10 jovens baleados com balas verdadeiras. Em nenhum momento eu vi o Dr. Manteigas fazendo parte do coletivo dos juristas que estavam a preparar a tese, a defesa desses jovens. Em nenhum momento vi o Dr. Manteigas a fazer uma visita a um jovem que foi apanhado com balas verdadeiras. Portanto, ele foi um total ausente nos momentos cruciais eleitorais, não participou nem em nenhum momento, nem na campanha, nem nas marchas, nem no tribunal, nem na defesa destes jovens, que deram a sua vida, deram tudo para este partido. Ainda coloca em causa o conjunto de juristas que vieram livremente ajudar o partido, e eles ajudaram estes 14 ofícios de que eu estou a falar aqui. Tivemos uma ajuda incondicional de vários juristas que não são parte do partido, que auxiliaram a Renamo a fazer esses documentos. Você não ouve nenhum analista a dizer que a Renamo tenha cometido erros de forma ou erros técnicos nos seus recursos. Foram os recursos mais bem elaborados da história da Renamo. Onde é que esteve o Dr. Manteigas na elaboração destes 14 ofícios como jurista, como pessoa que tem quase 30 anos de carreira no partido? Onde é que ele esteve? Não participou num único documento sequer dos 14 ofícios que estão aqui, que são a pedra fulcral, que são a coluna vertebral da luta da contestação dos resultados. Portanto, é realmente muito, digamos assim, triste as afirmações que ele faz, e o trabalho destes jovens não foram remunerados em nenhum momento. Portanto, ele não pode insultar estes jovens. E eu só posso dizer, em termos muito simples, se me permitir, uma pequena homenagem ao professor catedrático Carlos Serra, que ele dizia que este tipo de situações só pode se encaixar como uma luva na mão no chamado síndrome de imunodeficiência doutoral, não é? Então não estou a ver mais nada menos nada do que isso. Então a sua primeira pergunta, que tem a ver com as várias correntes que, digamos assim, estão a endossar a minha candidatura para a presidência do Partido Renamo, eu acho interessante. Portanto, eu acho que isso faz parte de um processo democrático normal, não é? E, portanto, é muito positivo. Mas eu queria confessar-te aqui, eu ganhei mais consciência sobre isso, porque eu estava a avaliar, estava vendo a temperatura, até que ponto é que é consistente esse tipo de apoios, para depois tomar uma decisão em relação a isto. Mas eu te confesso que com os pronunciamentos do Dr. Manteigas, eu até agradeço a ele, porque eu ainda estava num exercício lento de avaliação se vale a pena ou não entrar para essa batalha. Mas os pronunciamentos do Dr. Manteiga, penso que acabaram, em certa medida, sendo um catalisador para a reflexão que eu estava a fazer. Eu penso que é muito digno de consideração tudo quanto ele disse. Então significa claramente de que eu, muito brevemente, ainda dentro de dias, eu vou dizer de uma forma clara e direta qual é que é a minha decisão em absoluto relativamente à minha candidatura ou não à presidência da Renamo. Mas eu agradeço ao Dr. Manteigas, porque ele é que precipitou e ele é que foi o catalisador para a minha reflexão ser muito mais rápida. E eu garanto, prometo, eu vou dar essa informação, não vou fazê-lo à distância, virtualmente, eu vou chamar a imprensa e vocês vão ter em primeira mão qual é que é a minha decisão em relação a isso. A amostra que estou a fazer, já estou a 60% da amostra, preciso de completar os outros 40% e dentro de dias eu vou dizer qual é que é a minha decisão definitiva, se vou ao processo ou não. Mas queria dizer... Será que estamos diante de uma crise política na Renamo? Deixe seu parecer nos comentários. Para você que está no canal pela primeira vez, peço que faça a sua inscrição. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Só assim, poderá ficar ligado aos vídeos futuros do canal, poderá lançar. Muito obrigado e até a próxima.